Isso aqui é o livro The Beginning of Seaship. É um inglês arcaico, da época vitoriana. É um livro de 1908. É considerada a primeira obra específica de saídas do corpo na área urbana, sem estar num contexto místico ou espiritual de qualquer área. Como no século XIX, a gente tinha algumas coisas de saídas do corpo, lá no Livro dos Espíritos, capítulo 8, uma coisinha ou outra na literatura teosófica, por exemplo, uma coisinha ou outra na literatura ocultista, mas nada em aberto, sempre naquele imaginário popular de que saídas do corpo eram coisas para místicos, yogis, iniciados desta ou daquela tradição hermética. Então, em 1908, o autor desse livro, Vincent Newton Turvey, resolveu publicar esta obra em que ele narrava as saídas do corpo dele, sendo que ele era um empresário, ele tinha bastante dinheiro, morava em Londres, e ele tinha recurso para produzir o livro dele. E ele teve um problema respiratório muito sério, desencarnou muito cedo, se eu não me engano, aos 36 ou 37 anos. Então, ele passou os últimos 2 ou 3 anos da vida dele acamado. E eu acredito que, por isso, o campo energético dele ficou um pouco mais solto, porque a vibração do corpo físico estava mais baixa por causa da doença respiratória dele. E ele, então, tendo o campo de energia expandido, ele experimentou várias saídas do corpo. E antes dele partir de vez para o lado de lá, ele resolveu publicar esse livro, que eram os relatos das saídas do corpo dele na área urbana, em Londres. Ou seja, não era um yogi lá numa caverna do Himalaia, não era um iniciado lá no Antigo Egito, era alguém morando numa das maiores cidades da Europa, em 1908. Então, é o primeiro livro de relatos específicos, não apenas um capítulo de saídas do corpo numa outra literatura, como era no século XIX. Aqui é século XX, esse é considerado precursor da literatura de relatos projetivos. O livro também fala de clarividência, né? Mas o foco principal são as saídas do corpo. E até hoje esse livro não saiu aqui. Então, eu estava hoje dando uma olhadinha nele, deixa eu mostrar novamente a capa desse livro. A maioria dos pesquisadores aqui no Brasil, nessa área, nem cita, porque não conhece, e é importante a gente citar, porque a primeira obra, o primeiro a dar o pontapé nos relatos de projeção astral dentro do contexto urbano, fora de contextos iniciáticos, espiritualistas, o contexto natural e normal de uma pessoa morando numa cidade grande. Então, é legal mostrar essa obra aí, que é um clássico, embora desconhecido aqui no Brasil da maioria dos projetores e pesquisadores. Bom, aqui a gente tem uma morte súbita, um ataque cardíaco fulminante. A pessoa estava andando ali num gramado e, de repente, caiu dura. E se a gente visse extrafisicamente o momento, veríamos isso, o corpo psíquico, o corpo extrafísico, o psicossoma, projetando-se para fora abruptamente, de surpresa. Neste momento, podem acontecer várias coisas, dependendo das condições da morte, a idade, se estava bem ou se estava mal, o caráter da pessoa, o nível de energia, se ela tinha ligações extrafísicas com mentores em trabalhos anteriores ou não, mas o principal que dá diferença é o jeito da pessoa. O que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. Não é se ela participa de um grupo ou não, não é se ela acredita nisto ou naquilo, é o que ela é. Então, na hora da saída, é que se vê o eu real, a pessoa dentro da matéria, que é o espírito, a consciência extrafísica, o real, as formas mentais em volta, o campo de energia dando a média da pessoa. E é claro que de cada um para cada um vai variando as situações. Tem a pessoa apaga, cai dura ali, dorme, acorda já no ambiente extrafísico, dias depois, considerando o tempo daqui, totalmente desligada da matéria. Outros podem se ver flutuando e olhar o corpo quedado. E aí olha para o lado, vê os mentores ou presenças extrafísicas que estão ali, naquele instante. Outros entram num estado de semiconsciência, outros têm aquela visão panorâmica da vida passar em segundos na mente, outros entram em ondas de medo, outros pensam na família e o corpo astral vai na direção daquilo que a pessoa está pensando, e em segundos ela some ali e aparece na casa dela, junto de um familiar, na tentativa de se despedir, ou às vezes sem nem perceber que desencarnou. Então varia muito, né? Então, apenas visualmente falando, como seria o deslocamento do corpo psíquico para fora na hora da morte. O que é a morte?
a última projeção. Simplesmente isso. E vai acontecer com cada um de nós em algum momento à frente, podendo ser hoje à noite, podendo ser daqui a 50 anos. Mas vai rolar para a gente. É muito bom estar estudando esse tema para a gente entender esse mecanismo. Passar uma encarnação na Terra sem a noção disso é muito ruim, porque a pessoa não consegue lidar de frente com a ideia da perda, seja de alguém que ela ama ou do próprio corpo, né? E aí acaba se confundindo. Mesmo estudantes espirituais ainda lidam muito mal com esta possibilidade. Tomara que no nosso momento, seja lá como for, que o alto determinar, que a gente tenha uma condição muito legal e eu gostaria de estar consciente, de sair, olhar, falar, caramba, cumpri minha missão, está na hora de ir embora. E aí alguém pergunta, e se não aparecer nenhum mentor? É muito simples. O que a gente faz quando está projetado e encontra uma entidade aí perdida na noite? Vamos chamar assim, você aplica energia, isto muda o padrão energético do corpo espiritual dela e ela ganha novos níveis, né? Mudou a condensação energética e solta a pessoa para outro plano. Ora, se soltou o outro, você desencarnou, sai, não está vendo ninguém, o que você faz? Vibra suas paramãos ou mãos extrafísicas, se assim quiser, e dá um alto passe, né? Uma alta energização. Simplesmente você vibra energia de alguma forma, um estado vibracional para um alto passe para outro, uma irradiação de energia para outro, você mesmo muda o padrão de energia e passa para outro plano. Muitas vezes os mentores, eles deixam você se virar sozinho quando você mexe com o tema, para não criar dependência nenhuma, nem no momento final. Mas para a maioria das pessoas isso não é factível. As pessoas querem que alguém venha buscar, precisam disso. E aí pode ser um familiar extrafísico ou alguém ligado a ela de outra vida que ela nem lembrava. Mas é legal ter a condição de você mesmo mudar de plano como você faria numa projeção extrafísica normal. Você está no ambiente pesado, quer sair, você vibra energia e sai. A mesma coisa na hora da morte. Não dependa de mentores espirituais. A morte é sua, a saída final é sua, a encarnação era sua. Então, mesmo nessa hora, se tiver consciente, vai ser muito legal. Agora, se estiver inconsciente, os mentores virão, limparão as energias e você vai acordar do lado de lá. Mas tudo isso depende da condição da pessoa no momento da morte, nível de consciência dela, é uma série de fatores, né, que a gente tem que estar preparado para qualquer negócio. Vamos lá. Aqui, no momento da morte, eu vi isso muitas vezes, e já comentei em outras situações, as pessoas se veem nuas, despojadas de qualquer roupagem. É como uma quebra psicológica de que ela não vai levar nada do plano físico. O corpo físico não tem bolso, não tem nada para ela carregar para lá. Então a pessoa se vê nua. Muitas vezes numa passagem entre planos, desce uma luz sobre ela, ela está sem nada. É uma forma de, antes de passar de vez para o outro plano, quebrar o condicionamento mental da forma antropomórfica, da forma humanoide. O corpo espiritual é dotado de alta plasticidade, ele não é compacto como o corpo humano, limitado a 5 sentidos. Então, quando a pessoa vai passar para outro plano, ela precisa ter a noção de que aquele outro corpo não é o corpo físico, e sim o corpo psíquico, que já era o real dentro do corpo humano, que era um envoltório que agora ficou. Então, não estranhe, é muito comum esse despojamento até da roupagem, na hora da passagem final. Aqui, vocês estão vendo, isto pode acontecer, a nudez, também nas saídas do corpo, não interfere em nada, é apenas condicionamento mental. Se a pessoa vai projetada num plano extrafísico elevado, ninguém vai ficar olhando se ela está pelada ou não. Inclusive, o corpo astral, para estar num ambiente mais sutil, ele tem que estar diáfano, transparente, vibrátil, às vezes como uma esfera de energia. Ninguém vai ficar ligando. Agora, se uma pessoa tem uma saída do corpo e se vê no duplo aqui da Terra e podendo ser vista por outros projetores, às vezes o vizinho também fora, vai pintar o condicionamento da questão da nudez e da roupa. Mas aí vai depender muito de como a pessoa lida com isto. Pode acontecer também, numa saída do corpo, do psicossoma tomar a forma de uma vida anterior da pessoa, seja lá qual for, ela às vezes inconscientemente está ligada a algo desse passado na memória dela, no corpo mental, vamos chamar assim, e aí o corpo astral toma o formatão de uma vida passada, às vezes em outro sexo, com roupas antigas, diferentes, outro nome, e a pessoa muitas vezes lembra disso, ou seja, uma retrocognição
extrafísica, uma regressão de memória fora do corpo. Aqui, a MTV, na década de 1990, passava um clipe chamado Call My Name. Esse clipe até hoje rola pela internet. Às vezes alguém manda para mim e fala assim, olha isso aqui, Wagner. Mas isso já passava na TV, na MTV, na década de 1990, onde mostrava uma menina projetada, né, no clipe, e mostrava um assédio extrafísico do homem projetado e uma entidade agarrada energeticamente para drenar. Esse tipo de imagem, se não é explicada, causa medo em pessoas iniciantes nesse tema, além das lendas tão comuns e mitos dessa área de projeção, como vocês sabem, né? Isso aqui ocorre em casos crônicos de obsessão, muitas vezes em casos graves de alcoolismo ou de utilização de drogas pesadas, né? Devido a isso, o campo energético da pessoa fica poroso, né? com aberturas, entidades densas, vampiras de energia, acoplam energeticamente e começa a drenar energia. E se eles já fazem isso na vigília, quando a pessoa sai do corpo, ela apenas mudou o nível, mas o padrão da energia é o mesmo. Então, um vampirismo psíquico que não ocorre nas projeções astrais em condições normais, mas nos casos de obsessão que não tem a ver com a saída do corpo. Caso de obsessão que começa na vigília por causa do mole que a pessoa está dando espiritualmente e quando ela sai, ela dá de frente com aquele ser que estava assediando-a na vigília. Não é a saída do corpo que traz uma entidade pesada, é o desequilíbrio dentro da matéria, na mente, nas emoções e nas energias, que vai atrair uma coisa dessa pesada. Eu falo isso para vocês como médium de desobsessão e tantos anos de desassédio aí nas projeções. Isso aqui é minha praia, a vida inteira dando passe em espíritos assim. Para mim, eu considero normal, tá? Um de vocês vê uma coisa assim, simplesmente faz parte do serviço, enche de luz, emana uma energia positiva, não condena nada, não julga ninguém, manda a luz e pede a um plano maior que utilize suas energias para desfazer aquele nó obsessivo entre a entidade e a pessoa que faz mal para os dois. Não é só a pessoa que está sendo drenada que está sendo prejudicada. A entidade, que é o vampiro, também está permanecendo num nível denso, sendo que era para estar feliz em outro plano, do lado de lá, está apegada, viciada a um troço, está empatando a evolução dela. São duas vítimas do mesmo processo de obsessão. Pense nisso, tá? Não vai naquela história, eu sou superior, vou vibrar uma energia, a entidade vai sair. Nenhum de nós é superior a ninguém, não está havendo competição de comparar nada. Aquela entidade obsessora, a vítima da obsessão, eu e vocês, todos somos centelhas vitais do mesmo todo. Só que aquela entidade está numa turbação tão complicada que ela acaba se mesclando na aura de alguém para vampirizar. São duas vítimas do mesmo assédio. Irradia energia a favor dos dois. Não fica a favor de um e contra o outro. Luz, de forma incondicional. É a desobsessão extrafísica alto nível. Você não está julgando. Eu não estou ali para ferrar o espírito, nem para dar choque nele, nem para mandá-lo para os quintos dos umbrais. Não. Emana uma energia com calma, sentimentos elevados. Mesmo que a entidade seja agressiva, você fica numa vibe diferente, porque não há condenação, não há julgamento. Simplesmente você é um curador, uma curadora fora do corpo. Como muitos de vocês aqui do grupo são reikianos e trabalham com energia bem, é normal que durante o sono os mentores extrafísicos levem vocês para aplicar reiki, ou cura prânica, ou passe o método que vocês gostarem mais do lado de lá. Muitas vezes vocês vão se deparar com casos assim. Como médium de desobsessão há muitos anos, eu falo para vocês, nada de pânico, irradia uma energia com calma, sentimento legal, confiança no que você está fazendo. Vamos lá. Aqui o duplo da mão muitas vezes se solta, a pessoa está relaxada no sofá ou quietinha ali e de repente o campo energético se solta um pontinho e de repente quando encaixa dá aquele tranco na mão da pessoa. E principalmente quando são curadores que trabalham irradiando energia, os chakras das mãos e das pontas dos dedos ficam muito ativos e há o balonemã da aura das mãos. Por isso, você está ali quietinho, a mão dá aquele solavanco, que é uma descoincidência da parte energética com a parte densa. Léo, me faz um favor? A conexão está perfeita, porque me deu um aviso aqui de que a conexão estava instável. Está passando perfeito para você aí? Tá. Aqui, o momento da partida final de alguém no hospital, e agora,
devido ao Covid, muitas pessoas estão indo embora no hospital. Antigamente, as pessoas desencarnavam em casa, com a família em volta. E hoje estão ali isoladas, a condição do momento, e, de repente, está partindo. Visualmente, para alguns casos, seria mais ou menos como vocês estão vendo. Aí abrem-se passagens energéticas, os mentores vêm, tem uma série de procedimentos, levam a pessoa para um ambiente entre o plano extrafísico e a Terra, no duplo, soltam os últimos filamentos do cordão de prata, o restinho do duplo etérico aderido no corpo espiritual, que se solta então, e aí a pessoa acorda do outro lado já num local de refazimento, de realinhamento energético, porque o corpo espiritual, depois de passar uma vida inteira dentro da matéria, vamos dizer assim, está congestionado. Então, na hora que sai, precisa recalibrar sua vibração para o plano extrafísico. Sabe quando você veste um sapato, primeira vez, um sapato novo, e ele está apertado, e aí quando você tira o sapato no final do dia, os pés estão inchados, aí você põe os pés para cima para melhorar a circulação, ou põe os pés na água com sal para relaxar, para que o pé vá descondicionando. O corpo espiritual é como se fosse o pé, o corpo humano é um sapato apertado. Depois de uma vida dentro do corpo humano, quando o corpo astral sai, ele está marcado com a costura do corpo, ou seja, o formato humanoide, e está com a vibração ainda relativa ao plano físico onde ele estava. Então, por isso tem que limpar os filamentos do cordão de prata, o duplo etérico aderido em volta, para que possa passar o corpo astral limpo para outro plano, sem carregar energias que poderiam prendê-lo no astral, ou melhor, no duplo etérico aqui da Terra. Por isso, a assistência espiritual na hora da morte, não significando que a pessoa está doente, mas simplesmente tem que recalibrar o corpo astral dela para o lado de lá. O corpo astral não vai ficar doente, mas o corpo astral pode reproduzir os sintomas da doença por causa da mente da pessoa ainda está ligada cá embaixo. Então, às vezes, não adianta só limpar energeticamente. Tem que ter terapia psicológica de descondicionamento do lado de lá, que são os lugares onde as pessoas se veem após a morte. Em alguns lembram os hospitais daqui, em outros a pessoa está numa espécie de lugar de natureza, bem relaxada, para quebrar os condicionamentos. Aquela história de que todo mundo vai acordar no hospital extrafísico não é verdadeira. Muita gente acorda em ambientes de natureza idílicos, lindos, como se fosse um paraíso, né, para ir descondicionando. Depois ela passa para a comunidade extrafísica, a qual a sintonia dela estiver ligando-a. Aqui, uma ilustração do grande artista inglês William Blake, que viveu na segunda metade do século XVIII e na primeira metade do século XIX, na Inglaterra. Era um grande artista, e numa das pinturas dele está o corpo astral indo embora pelo alto da cabeça aqui. Aliás, eu me toquei agora, não tenho certeza se essa imagem é do William Blake, não. Pode ser de outro autor, eu não me recordo agora, na próxima reunião eu confirmo para vocês. Aqui, uma imagem para mostrar um Stargate extrafísico, uma passagem astral. Lá vem a pessoa no momento da morte, ou também da saída do corpo, porque esses portais se abrem tanto nas saídas do corpo temporárias quanto nas definitivas, ele passando, e quem o recebe do outro lado é essa entidade aqui, a mentora, que está produzindo a passagem dele para o lado de lá. Muito legal esse encontro. Aqui, uma pessoa fora do corpo, olha o pijamão da pessoa, né? Muito comum a pessoa, às vezes, plasmar inconscientemente a roupa que ela está dormindo. Não em todos os casos, porque isso varia demais. Um médico pode estar dormindo de pijama e aparece roupa branca lá fora, por exemplo. Uma aeromoça que gosta da profissão, dorme de camisola, acorda plasmada de aeromoça. Ou sem nada plasmado, ou como bola de luz. Isso é muito relativo. Não se preocupem com a forma plasmada, e sim com a qualidade da energia e o nível de consciência. Então, pijamão, né? Aqui, lembra aqueles pijamões que nossos avós e bisavós usavam de corpo inteiro? Imagina, o sujeito sai do corpo, parece uma alma penada esvoaçante. Alguém vê por clarividência e sai correndo, e era o seu avô projetado com um camisolão fora do corpo. Acredito que muitas lendas de fantasma era por causa disso. Aqui, um casal que briga demais, a relação deles está muito ruim, mas não estou falando um atrito de casal que no relacionamento acontece para todos, né? Ninguém é perfeito. Falando de coisa crônica, pesada, violenta, né? E aí, quando ocorre a saída do corpo, note que ela vai para um lado e ele vai para o outro. E olha, essas esferas de energia aqui, que são ou bloqueios energéticos plasmados ou formas mentais densas
por causa da briga, ou presenças extrafísicas em forma de esfera de energia pesada. Às vezes você vê larvas astrais em volta. Vocês querem ser obsidiados? Fiquem brigando muito dentro do quarto, caindo em discussão pesada, ficando mal resolvidos uns com os outros, dá problema extrafísico, e aí ambos saem do corpo com cargas pesadas, entidades pesadas, por sintonia, vão assediá-los, e aí eles voltam para o corpo, acordam achando que teve um pesadelo. Só que a culpa da obsessão não foi a saída, mas sim a briga dos dois. A saída só revelou a consequência da briga em outro plano. E aí vem a pergunta, um casal desses que briga muito, muitas vezes são estudantes de saídas do corpo. Por que eles estão querendo investir na saída do corpo se não conseguem nem se resolver cá embaixo? Vai sair do corpo, vai ter um ataque extrafísico, vai voltar e dizer que saída do corpo é perigosa. Não, perigosa é a ignorância, a briga, o clima de competição entre as pessoas. Então, tem que estar muito bem resolvido, o ambiente do quarto limpo, de harmonia, com as pessoas integradas para que algo melhor aconteça. Uma saída comum durante o sono, tá? Também a gente pode dizer que na hora da morte é isto, sem o cordão de prata. Aqui, há uma técnica projetiva antiga, tá? Que foi adaptada por um autor australiano que é o Robert Bruce, que foi um dos primeiros caras na década de 1990 a colocar livros e ilustrações de saídas do corpo. Ele é australiano, colocar um livro dele, uma apostilona em forma de livro, foi um dos primeiros na época, eu me lembro. Olha ele aí de novo. Ele tem diversos trabalhos, né? Ele foi colocando na internet aí nas décadas de 1990 e 2000. E uma das práticas que ele resgata ao modo dele é a técnica da corda. A pessoa deitada de decúbito dorsal, barriga para cima, ela visualiza uma corda pendente, né, por cima dele, e a corda atravessa o teto na direção do infinito. Ele, deitado, imagina que ele segura a corda e vai subindo. É um exercício imaginativo, uma visualização criativa. Tá, e o que vocês sabem? O corpo astral sempre vai na direção daquilo que a pessoa dorme pensando. E se a pessoa dorme pensando nisso toda noite, assim que ela cair no sono, o corpo astral vai se mover extrafisicamente na direção da corda, que é uma visualização, tá? Uma corda plasmada. E ele vai buscar, e isso vai causar uma ascensão do corpo astral, chamada antigamente projeção do corpo de luz no ocultismo. E essa técnica era esotérica. De alguma forma, o Robert Bruce tomou conhecimento dela e adaptou e modernizou. Mas é uma técnica antiga, mas é claro, ele fez do jeito dele e, de repente, ele descobriu isso aí sozinho. Mas já há, essa técnica já existia desde a antiguidade em trabalhos herméticos. E é muito criativo e interessante. Então, passar aqui. Aqui é uma ilustração que um amigo meu me mandou outro dia, um campo energético. Tá? Aqui são duas coisas. A pessoa se fechar numa concha áurica para se proteger de uma vibração pesada, lembrando que a concha áurica tem que ter movimento, vibração. Mas também pode acontecer uma outra coisa. Eu, numa próxima reunião, eu vou pegar relatos do projetor Irã, que era o pseudônimo do Marcel Louis Forran, que em 1926 publicou aquele livro O Médico da Alma, em francês, que até hoje não foi traduzido para o português. É um dos grandes clássicos da projeção astral. E ali, uma das formas que ele tinha de defesa era formar um campo de energia circular para se proteger de farpas energéticas, dados extrafísicos. Agora, também tinha o outro lado. O Hamilton Prado, tá, aquele projetor brasileiro aí do limiar do mistério da sobrevivência, lembram? Que vocês, inclusive, têm o livro. Ele conta que estava projetado e entidades projetavam, por exemplo, um campo de força em forma circular para prendê-lo. Já o Irã falava de cubos, forma quadrada. Ele estava voando, de repente, um cubo se formava, porque entidades mais densas, eles projetam formas mentais de um cubo, de um círculo, para prender o corpo astral. Para quê? Causar claustrofobia extrafísica. A pessoa lutando, aí ela é puxada de volta para o corpo. É uma forma de anular a projeção da pessoa através de assédios extrafísicos, né? Então é importante a literatura em geral ter visão de conjunto e ter também alguém com segurança falando dessas coisas por experiência, né? Mas pode ser feito um campo protetor, mas muitas vezes algo aparece assim em volta para comprimir a pessoa e causar a volta dela para o corpo. É uma forma de anular, às vezes, um projetor
que estava indo numa assistência extrafísica, os mentores já não podem contar com ele, porque ele foi puxado de volta para o corpo, porque deu claustrofobia extrafísica. Se, de repente, você se sente travado por algo em torno de você, exterioriza a energia com bastante força que você estoura esse campo energético. Se você fizer um estado vibracional, também pode ajudar, mas a exteriorização de energia é que é o melhor. Outra, pensar num outro ambiente, para que mude a vibração do corpo astral e você se veja em outro plano, fora daquela forma mental constritora, vamos chamar assim. Aqui, o sujeito está projetado em frente à TV. Isso acontece quando você, sei lá, está vendo um filme e não termina, ou está esperando um jogo começar, ou qualquer coisa, e aí você vai tirar uma cochilada e dorme no outro quarto, e como você dormiu pensando, tipo assim, daqui a meia hora eu vou acordar para ver aquilo, quando o corpo astral se solta durante o sono, ele vai na direção da televisão. E aí, se a pessoa tiver semiconsciente, a mente dela pode plasmar um ambiente onde a televisão está ligada no duplo, sendo que na parte física a televisão não está ligada. É um simulacro, um ambiente plasmado pela mente da pessoa. Isso caracteriza a semiconsciência, ela não está lúcida, senão ela veria que aquilo é uma ilusão e veria o espaço no duplo em condições normais. Mas acontece com frequência isso daqui. Isso é motivo para, quando ela voltar para o corpo, ficar na dúvida se aquilo foi um sonho lúcido ou se foi isso ou aquilo. E muitos céticos se usam desse tipo de coisa para dizer que saída do corpo não passa de uma ilusão. Que nada, esse pessoal não estudou coisa nenhuma, não aprofundou a literatura de conjunto e dá palpite sem base alguma. Eu estou explicando um dos motivos. O simulacro mental da produção de formas mentais, quando a pessoa está semiconsciente, causa ilusões em volta, mistura das formas mentais dela com o duplo das coisas, e ela fica confusa. Na dúvida, pulse em luz na testa ou irradia energia, porque desfaz toda aquela ilusão e você vê de frente a realidade. Aí você não vai ter dúvida. Aqui, isso aqui eu comentei um dia no programa Viagem Espiritual e foi uma polêmica, porque muita gente ficou questionando. A maioria das pessoas, quando ouve falar da morte, a desencarnação, logo imagina que a pessoa vai acordar numa cidade extrafísica, num hospital, igual o nosso lar do André Luiz. Não, aquilo é uma visão de um espírito no Rio de Janeiro, na década de 1930. Imagina, o sujeito desencarna em Bombaim, na Índia, o outro desencarna em Hong Kong, o outro desencarna em Tóquio. Condicionamentos diferentes, ambientes extrafísicos apropriados para a vivência daquela pessoa do jeito que ela consegue compreender, até passar para um outro plano onde dilui aquilo numa luz só, e aí o ambiente puro extrafísico. Então, muita gente imagina que vai acordar num lugar, tipo um hospital, tal, tomar um caldinho quente, e não é isso. Tá? A pessoa doente, a tendência é acordar no duplo de um hospital por sobre o hospital físico, porque ela estava doente. E nem isso significa que todos os casos são assim. Agora, alguém desencarnou por uma outra via qualquer, e de repente se vê no ambiente de natureza, como eu falei para vocês, parecendo um spa extrafísico, uma praia, uma natureza, uma cachoeira, um rio, um ambiente de fruição de natureza, de prana natural. E ela já acorda ali totalmente consciente de que está desencarnada, e ela vai indo e, de repente, abre uma passagem, ela se vê em outro plano naturalmente. Esse tipo de desencarnação também acontece. E eu contei um caso desse, de um rapaz bem jovem, tinha desencarnado por causa de câncer, e que ele tinha se visto numa praia e passado por lá de lá. Veio me contar, né? Os mentores trouxeram ele para me contar, para eu poder contar. Quando eu contei isso, eu recebi vários comentários das pessoas questionando, mas como que ele não está no hospital extrafísico? Gente, tem 7 bilhões de pessoas encarnadas na Terra. A desencarnação nunca é igual de um para outro, sabe? Não dá para você fazer um padrão. De repente, alguém num nível de consciência bem legal, que está encarnado aqui entre a gente, pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, seu tio, sua esposa, alguém de alto nível, simplesmente, né? E de repente tem um infarto fulminante, vai se ver no ambiente de natureza. Ah, não estava doente, a consciência dela era boa. O que acontece é que quando as pessoas se conhecem umas às outras aqui, muitas vezes não vê a qualidade das pessoas. Pessoas incríveis que estão em volta e às vezes não são valorizados por parceiros, parceiras, gente em volta. E são pessoas muito legais. Na hora da morte, elas vão escapar igual passarinho batendo asa, gente, igual borboleta caindo fora do casulo. Já não é mais lagarta, ignorante e medrosa. Mas a maior parte das pessoas,
como não tem essa condição, vai tender a precisar de ajuda para se soltar, acordar no ambiente. Espero que vocês, por favor, na hora H, ó, batam asas, caiam fora, felizes depois de uma vida cheia de coisa positiva que vocês fizeram. E uma das coisas positivas é esse estudo espiritual lindo que a gente faz aqui, a amizade que a gente tem, né, estudando essas coisas junto. É um privilégio da gente poder estar estudando. A gente tem que agradecer o alto todo dia por termos acesso a coisas assim, para expandir a consciência um pouquinho melhor, para a gente, sabe aquela história, vencer a si mesmo, é o lance principal. Aqui, pessoal, o chakra frontal, aqui, tá? Lembrando que os chakras, existem os 7 principais e chakras secundários. Então, o frontal tem 2 secundários nas têmporas, tem um chakra logo aqui acima, tem um outro mais acima. Na verdade, são 3 centros energéticos formando o chakra frontal. Os hindus falavam do chakra Ajna, entre os olhos, né? Mas há um chakra um pouquinho acima ali e um outro, é o chakra Soma e o chakra Kama. Funcionam os 3 em conjunto, podemos chamar de chakra frontal aqui, na abordagem nossa mais ocidental. Tem gente que fica assim, mas o Ajna não é o frontal, que não é aquele... Gente, trabalha como um bloco só. Você sente uma luz pulsando na testa como um todo. Vai desde entre os olhos até a parte alta da testa. Fora chakras menores ainda que vibram ali na altura da testa da gente. Tá? E ali pinta a clarividência e vários níveis de visões extrafísicas. Aqui, um exercício de aterramento da pessoa se ligar à aura do planeta Terra, não como planeta, mas como Gaia, um ser vivo. Então, como vocês sabem, você está na cidade grande, vai fazer um aterramento de energia, você pode se conectar à rede de esgoto embaixo. É diferente de você estar fazendo um aterramento numa montanha, na praia, na natureza, que é muito melhor de fazer. Então, na cidade, a chave é não pensar na parte de baixo apenas como parte de baixo, e sim pensar na vida que anima o planeta. Lá no centro do planeta tem um magma ainda resfriando, uma energia quente, maravilhosa. A gente pode se ligar, mas é sintonia. A maioria das pessoas, quando quer fazer uma prática de aterramento, eu estou aqui no 5º andar do meu prédio. Vou fazer aterramento, vou me ligar no quarto, eu estou pensando na parte de baixo. Não é isso, não. É pensar no planeta. O planeta é redondo, pessoal, gira. Tá? Então, o que acontece? Pensar na parte de baixo, pensa no núcleo planetário. Tá? É sintonia. A Mãe Terra, uma entidade viva que nos hospeda, emprestando os corpos humanos que a gente usa como veículos de manifestação. Pode ser feito prática de aterramento em cidade, mas não ligada ao solo enquanto solo, e sim na vibração de Gaia, a Mãe Terra. Aí é outra condição. Aqui, o despertar da Kundalini ou da Shakti fluindo pelo Nadi Sushumna no meio do oco da coluna, energizando o cérebro, as glândulas pineal e hipófise e os chakras da cabeça, o coronário, o frontal, o chakra bindu aqui, a base da nuca, conhecida na Kriyoga como boca do dragão, e vários pontos que agora recebendo um influxo a mar de luz aumenta a lucidez e a consciência. Mas é claro que isso não é apenas um despertar, isso é um trabalho que vem evolutivo e que chegou no ápice daquilo. Não adianta forçar a barra da energia, subir para cá, forçando a barra como muita gente quer, sem aprofundamento nenhum. Como vocês sabem, é nível de consciência, gente, tá? Não é só bioenergia, não. É o valor de consciência, a expansão da consciência da pessoa. Aqui um quadro lindo, um antigo Rishi, na Índia, e as pessoas indo até lá para receber as bênçãos do Rishi. Um desses Rishis, né, daqueles que compilaram os Upanishads aí, sei lá, 2.000 anos antes, 1.500 anos antes aí para nós, né, 1.500 a.C., embora alguns coloquem 1.000 a.C., não se tem uma data, mas os Upanishads são um arraso, né, pessoal? Aqui, uma expansão da consciência pelo topo da cabeça, né, o único chakra que liga a gente ao cosmos, ao espaço, como se chamasse a gente de volta para o plano original de onde nós viemos. Aqui uma expansão da consciência, aqui os chakras acesos, na sequência alinhados, chakras das mãos, veja que bonito. Aqui
Esse é o livro O Corpo de Luz, do John Mann e do Lar Short. Esse livro é da década de 1990, editora Pensamento. São várias práticas de visualização para despertar o corpo sutil. Eu estava relendo esse livro hoje, então fiz as imagens aqui, escaneei para vocês darem uma olhadinha, tá? Veja, essa é a técnica taoísta chinesa da vaporização do Qi. A pessoa imagina um pequeno caldeirão na área do Tantien inferior, chamado em chinês de Xing, a essência, né? Vocês sabem que eles dividiam os 3 Tantiens, a cabeça, o peito e o baixo ventre. No baixo ventre, que os japoneses chamam de Hara, que não é um chakra, mas uma região. Então, ali, você imagina, no caso, sendo um praticante taoísta, que você acende um fogo embaixo do caldeirão, que ele tem um líquido, e esse líquido vai vaporizando para cima, como vocês estão vendo, vaporizando e saindo pelos poros. Para quê? Desintoxicar o corpo, liberar toxinas e limpar a parte interna do corpo e deixá-la bem energizada e clarinha. É uma técnica taoísta clássica, né, que no livro Corpo de Luz ela está reproduzida, mas tem também essa técnica nos livros do Mantak Chia, aquele autor chinês aí que eu gosto, chinês não, tailandês, mas que cresceu na China, que eu gosto muito, tem um material dele há anos. Aqui, peraí um instantinho, aqui uma visualização com o Sol, imaginando o raio do Sol chegando no chakra Swadhisthana, o chakra sexual, no baixo ventre, né? Então, você está tomando Sol, você imagina que todo o calor flui na direção do Tantien inferior, onde está o chakra geniturinário. É uma forma de vibrar, trazer essa luz mais forte para dentro do corpo, a luz do Sol, que para nós é saúde, né? Isso é claro, o Sol de manhã no final da tarde, porque o Sol de meio-dia às vezes é muito quente e pode prejudicar a pele, mas nos momentos da manhã ou mais tarde, ou num dia frio mesmo, você possa pegar um sol, isso é sempre energizante e é bom para a saúde. Aqui, as visualizações criativas. Ele está imaginando uma flor dentro do chakra cardíaco e pensando na amada dele, que é uma forma de você irradiar sentimentos à distância. Aqui, uma pessoa cristã, concentrada no símbolo da cruz, uma cruz brilhante, e imaginando uma energia que desce e acende os seus chakras. Tá? Aqui, o terceiro olho, né? Ou Ajna Chakra, ou, se quiser, chakra frontal, se quiser pensar como um todo na testa inteira, abarcando os outros chakras que estão ali. Aqui, o mantra Om visualizado dentro do cardiochakra, ou chakra cardíaco, ou chakra cardiorrespiratório. Tá? E eu estou mostrando esse material do livro do John Mann Lar Short, porque, vejam, ele está trabalhando, olha, a parte taoísta, ele está falando de prática de visualização yogi, ele está falando de uma prática urbana aqui, está falando de uma prática cristã ali, tá? Aqui, yogi. Para a gente que está de fora, não interessa a prática da pessoa, em que ela faz o link da mente dela. Importa que tenha amor, tenha luz e que o link seja para algo ou alguém saudável. Para a gente que está de fora, o importante é a elevação do nível de consciência, cada um dentro da sua. Agora, se a pessoa estiver presa dentro da linha dela, ela vai achar que as outras linhas não têm utilidade, que o outro está fazendo não vale, só vale o dela, e aí é que está o problema do radicalismo. É importante a visão de conjunto universalista. Deixem os outros trabalharem com os métodos que quiserem. Se esses métodos estiverem levando-os a pensar o bem, vibrar na luz, melhorar a si e o entorno, está ótimo, não importa a linha que a pessoa esteja adotando ou nenhuma linha. A gente tem que estar cada vez mais livre. Tá? O importante é se a pessoa está feliz com aquilo e, como vocês sabem, a pessoa feliz não incomoda ninguém, nem fica prestando atenção no trabalho dos outros ou programação existencial alheia, que está prestando atenção direitinho no trabalho que está fazendo, mas é muito legal saber que existem muitas vias que chegam ao mesmo resultado e não tem essa de uma via ser superior à outra. Superior é o amor e a luz para a gente, para todos nós, independente da linha. A luz e o amor é o que manda. Vamos lá. Aqui, uma visão do Shiva Nataraja. Como vocês sabem, essa figura é muito comum aparecer dentro de um arco. O arco é o universo, onde Shiva vai fazer a dança universal. Shiva o transformador, né? Alguns falam o destruidor, sim, destruidor do ego, porque nada morre, nada pode ser destruído. Tem gente que fala, eu tenho medo do Shiva porque é destruidor. Destruidor do ego, de tudo que é inferior, porque dissolvendo aquilo, a consciência
desperta. Então, Nata, em sânscrito, é senhor. Raja, real, aquilo que busca a realidade, dissolve as ilusões que os hindus chamavam de Maya, para ver o real. Então, Nata, senhor, Raja, real. Nataraja, senhor da realidade. Ou seja, ele causa a transformação que dissolve a ilusão e mostra a realidade de frente, tá? Mas muitos traduzem essa imagem como dançarino cósmico. Veja, dança é movimento, movimento é energia em grego, inclusive para a gente comparar com outra linha. Então, Shiva promove a dança da transformação, a dança das mudanças, fazendo o universo girar, porque tudo é energia, a energia não nasce nem morre, só se transforma, tudo vibra, como diria lá os 3 iniciados no Caibalion, tudo tem sua vibração, né? Lá na velha Índia, tudo vibra, Shiva é esta vibração. Então, Shiva Nataraja, senhor da realidade, que promove a dança da mudança, daí a associação com a ideia de dançarino divino, como vocês sabem. Os 4 braços, né? Cada mão representando um dos elementos, terra, água, fogo, ar e o Akashi, que é a cabeça, o 5º elemento. Então, na primeira mão aqui, de cima, representa a criação. A mão de baixo, preservação. A mão esquerda de cima, fogo, que é transformação. E o braço esquerdo aqui, quando aponta a mão para baixo, significa segue a seta, segue a mão, quer dizer, uma revelação. E lá embaixo você vê um pé escorado no universo, que é a roda, e o outro pé levantado, significando desapego. Então, a mão apontando para baixo está falando, olha, desapega de tudo que é inferior, porque eu vou destruir o que é inferior para despertar a sua consciência. Tá? Essa figura aqui mostra isso melhor. O tamborzinho da Mari, como é chamado, criação. Preservação nesta outra mão. A mão de cá, transformação, a acha de fogo. A mão de cá, a revelação, falando, olha para baixo, eu vou te revelar algo. Quando revela é o desapego. E esse anão lá embaixo é o ego, que será destruído, que é o conjunto da personalidade inferior que empata a evolução e o despertar do ser. Então, Shiva Nataraja e seus movimentos. 4 mãos, né, e mais a perna levantada. Então, é considerado 5 movimentos de revelação. Shiva, sua esposa Parvati, visitando um rishi, um sábio, compilador dos Upanishads na velha Índia. Os hindus, quando eles falam dos elementos, falam de 5, né? Prithvi, Apas, Terras, Vayu e Akash, que é terra, água, fogo, ar e o éter, né? Aquilo que transcende a atmosfera da Terra. Então, Shiva, com 5 cabeças, é chamado de Panchativa. Pancha em sânscrito é 5. Essa figura muitas vezes está associada ao chakra da garganta, principalmente, tá? A caveira que segura aqui significa a morte do ego, tá? O tridente, chamado Trishula, como vocês conhecem, são as 3 manifestações da energia, Tamas, Rajas e Sattva. E os 3 canais da coluna, Ida, Pingala e Sushumna, como a gente já estudou tantas vezes, né? Vamos lá. Aqui, o devoto meditando e o Shiva vindo. Isso é uma visualização yogi, chama-se Idam, que é você imaginar o ser que você mais admira incorporado em você, acoplado, como se ele viesse de cima e entrasse em você e você se tornasse ele momentaneamente. A identificação com o ser que você mais admira. Isso é uma prática yogi e também budista tibetana. Aqui, o momento da morte, a moda oriental, né? A pessoa vai saindo e 2 mentores, a moda hindu, ó. Duvido que ali você vai ter um mentor falando assim, ó, só Jesus salva, pega o evangelho, que nada. Ele fala assim, ó, o Senhor Krishna mandou te buscar, você vai ler o Bhagavad Gita, né? As coisas mudam de cultura para cultura. Se a gente não tiver visão de conjunto, e universalismo vai ficar condenando os outros porque tem parâmetros diferentes. Só tolice. O importante é o caráter da pessoa, não importa cor de pele, nem país, nem religião, é o que ela é. Vocês sabem, mais vale um materialista feliz e que ajuda os outros do que um estudante espiritual que nada faz. Vamos lá. Aqui, essa aqui eu mostrei uma vez para vocês, mas tem muitos anos. É uma das figuras relativas ao Krishna, aqui conhecido como Balaji. Di é um diminutivo, tipo inho. Então, quando você fala bala, tem dupla tradução. É criança ou menino, tá? Mas bala também significa algo poderoso, forte. O irmão do Krishna se chamava Balarama,
Rama era o avatar antes de Krishna. Quando você fala Balarama, significa menino Rama, ou ele tem a força de Rama. E Krishna, quando toma o formato com uma armadura, é para proteção do devoto, chama-se Balaji. Ou seja, o menino Krishna vem, ou Krishna poderoso, Bala, potência, a potência do menino Krishna. E aí aparece dessa forma. O nome é Balaji. Bala, menino ou criança, e Di, diminutivo. Mas Bala também é algo poderoso. Então, essa imagem é de alta proteção para os hindus. E se quiséssemos formar um mantra aqui, com a palavra Balaji, seria Om Namah Balaji Ya. O Namah, a reverência a esse nome que você está chamando, o Om, que é a vibração do eterno em tudo, e o Di, que é diminutivo, com a palavra Ya, que é o princípio ativo daquele mantra. Om Namah Balaji Ya. É muito forte esse mantra para proteção na hora que a coisa aperta. Aqui, eu me lembro há anos, eu mostrei essa imagem para vocês. Aqui é a aura do corpo humano, né? O campo de energia que se forma, né, na hora de uma projeção. E aqui, um portal extrafísico aberto, que se a pessoa saísse do campo energético para fora desse limite de 4 a 6 metros em volta, ela imediatamente seria arrebatada por esta passagem e se veria em outro plano, onde um mentor estaria esperando por uma experiência incrível. Mas por que ela está lacrada? Medo, ansiedade, ignorância, ou achar que não tem potencial. Isso trava a pessoa dentro do próprio casulo. A sua aura já não é um campo irradiante, é um casulo de medo e ignorância. Muita gente quer estudar projeção astral nessa base aqui, falando bem claro, um monte de gente, principalmente na internet, sabe? Ah, me dá uma técnica aqui, me faz isso, e no entanto, quando deita, é uma tranqueira só na mente, um medo enorme das coisas, né? E mesmo estudantes espirituais de várias áreas fazem isso aqui. O medo tornando um casulo. A aura da gente é para ser irradiante, é libertária, ela não pode ser algo para ficar contraída. A gente tem que estar feliz, sabe? E de alguma forma, mesmo no meio da zona, que é o mundo, as pressões do dia a dia, vai deitar e tem que estar aberto, aceso. Leia algo legal na hora de deitar, medita um pouco se dá, sabe? Faz uma prece, faz algo. Não fica ao sabor da inércia. Isso aqui seria uma coisa tamásica, né? Tamas, né? A compressão, algo que mantém você na inércia. E como vocês sabem, tamas, rajas e sátiva. Sátiva é o equilíbrio que a gente precisa buscar entre tamas e rajas para alcançar uma lucidez melhor. Aqui, uma pintura que eu achei na internet, uma passagem coletiva, na hora de uma tragédia, né? As pessoas passando para o outro plano pela mesma passagem. Bem legal, né? Bom, esse aqui é o Dascalos, né? Ele já está desencarnado e saíram alguns livros pela editora Pensamento dele e também de um pesquisador grego que estudou com ele e falava com ele. O que esse homem é importante para nós? Ele era um mestre grego. Esse livro aqui é o Mago de Strovolos, do Kyriakos Markides, que estudou com o Dascalos, né? Tem um capítulo sobre projeção muito bom. E esse aqui é uma homenagem ao Sol, também do Kyriakos, falando das saídas do corpo do Dascalos num dos capítulos. Então, os dois livros são ótimos, tá? O Mago de Strovolos e Homenagem ao Sol. Me parece que ambos estão esgotados, mas vocês acham facilmente em sebos. E existem os livros do Dascalos, também, acho que pela editora Ground. Eu tenho aqui todos eles, mas esses dois aqui falam diretamente das saídas do corpo. São livros muito bons para vocês pesquisarem quando for possível. Bom, esse aqui é o WW da Mata e Silva, está desencarnado já há décadas. Vocês sabem, dentro da Umbanda antiga, não se falava muito de saída do corpo e havia, inclusive, pouca literatura dentro da Umbanda. Hoje, não. Tem muitos umbandistas legais fazendo trabalhos excelentes de esclarecimento. Meu amigo Alexandre Cumino, que trabalhou com Rubens Saraceni durante muitos anos, né? Um abraço para o Alexandre, tem fazendo um trabalho, mas outras linhas de Umbanda também já tinham trabalhos na área de saída do corpo. E o WW da Mata Silva era um sacerdote Umbanda maravilhoso. E aqui, vocês estão vendo um dos livros dele, Lições de Umbanda e Quimbanda na Palavra de um Preto Velho. Um livro muito bacana. Agora, o livro dele legal é esse aqui, Umbanda e o Poder da Mediunidade. Essa é a edição original da década de 1970 e essa é a última edição
publicado pela editora Ícone, que me parece que está esgotada também. O WW da Mata e Silva se chamava Yapacani, Mestre Yapacani, era o nome iniciático dele nessa umbanda esotérica, vamos chamar assim. Este livro aqui tem um capítulo com saídas do corpo no umbral com Exus. Então é legal para dar uma outra visão ainda, sabe? Alguns pesquisadores que eu vi, teóricos e chatos, dizem que a Umbanda não tem literatura de projeção. Tem. Eles que não pesquisaram, presos em suas áreas apenas, sem abertura para perceber outras nuances da saída do corpo em outras áreas. E é muito interessante o relato para vocês pesquisarem. Tá? Esse livro é muito bom. Ele tinha um discípulo, que é o Rivas Neto, que quando ele desencarnou, levou o trabalho em frente aqui em São Paulo, embora o Mata e Silva morasse no Rio de Janeiro. E ele também lançou vários livros, eu conheci, inclusive, pessoalmente, né? E esse livro aqui, Umbanda, a Protossíntese Cósmica, fala de saídas do corpo na parte, tem desenhos do corpo astral saindo com um cordão de prata, inclusive, junto. Vocês terem uma ideia que tem livros de Umbanda que falam de saída do corpo, eu já mostrei outros em outras ocasiões, mas esses dois aqui, eu acho que eu não tinha dado ênfase para vocês, tá? Bom, aqui é um compêndio da revista UFO, isso deve ter já uns 10 anos, mais ou menos, que é o Pensamento da Ufologia Brasileira, é o 2º volume. Então, os consultores da revista UFO, da qual faço parte, sou um deles também, cada um tem um capítulo nessa obra. E são entrevistas feitas com cada um dos consultores da UFO. E aqui, nesse volume 2, tem uma entrevista enorme comigo sobre saídas do corpo e contatos extraterrestres, ou seja, ufologia psíquica. E aí eu pedi autorização ao Jevaé, da editoria da UFO, para publicar isso aí no site do IPPB. Uma hora dessa, eu vou publicar o capítulo inteiro e disponibilizar para todo mundo. Esse aqui é o Ernest Bosch, que era um ocultista francês, de alto nível ali do final do século XIX, lembrando daquela pleiade de grandes ocultistas daquela época, fundadores da ordem martinista, Papi, Stanislas de Guaita, Martins de Pasquale, e anteriormente Eliphas Lévy, Fabre d'Olivet. Todos esses autores franceses do ocultismo eu estudei quando era bem jovem, e muitas coisas de saídas do corpo tinha, principalmente do trabalho do Papi e do Stanislas de Guaita, fundadores da ordem martinista que está em pé até hoje e que cruza em alguns graus com a morte, a Ordem Rosa Cruz. Esse cara aqui, o Ernest Bosch, publicou um livro, Germes de Ville Astrale. É um livro em francês. O que ele trata? As larvas astrais. Foi a primeira obra sobre o tema, mas como ela estava dentro de um nicho ocultista, não ganhou conhecimento público, tanto que a maioria de vocês não conhece esse trabalho, um trabalho específico de larvas astrais. O Ernest Bosch, muito legal. Vocês devem se lembrar das aulas sobre larvas astrais que eu mostrei para vocês em várias ocasiões. Às vezes o pessoal me pede para falar disso numa live da internet, mas é um tema para estudante espiritual já que já está sem medo, consciente, sabe? Não dá para abrir isso aí e as pessoas ficarem com medo ou ficar perguntando coisa sem aprofundar, tá? Então, vocês já viram muitas coisas disso comigo e outros autores falam nisso. Ramatiz, o Robson Pinheiro no trabalho dele, o André Luiz falou algumas coisas na série Nosso Lar, em alguns dos trechos dos livros, e um livro ou outro de ocultismo, ou uma obra espírita de Umbanda pode falar por cima, mas esse livro aqui é quente na área de larvas astrais e nunca foi traduzido para o português. Ele tinha uma esposa, veja, o nome dele é Ernest Bosch. A esposa dele era Madame Ernest Bosch. E após a passagem dele por lado de lá, ela publicou, no finalzinho do século XIX, este livro, Viagem Astral, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Pensamento. Vejam, essa edição é de 1943. E aqui é uma edição da Pensamento já da década de 1970. E aqui, hoje, esse livro foi reeditado pela editora do Conhecimento. Tá? Mas vejam, é Madame Ernest Bosch, ela não é o marido, que era o grande ocultista, autor do livro sobre larvas astrais. E ela fez esse livro aqui muito em função dos relatos que o marido dela fazia. Então, como era final do século XIX e o tema da saída do corpo estava envolvido em muitos mitos e muitas lendas, esse livro é o retrato vivo
das lendas e mitos do século XIX. O astral ali é chamado Erebo, né, que é o umbral inferior, o astral inferior. E se fala do perigo das saídas do corpo. Veja, é uma literatura bem antiga, século XIX. E não era o Ernest Bosch que escreveu o livro, era a esposa dele, sua viúva, Madame Ernest Bosch. E o livro está cheio de tranqueira, que jamais o Ernest Bosch escreveria. Era um ocultista incrível. Foi a esposa dele que pegou os relatos e jogou como literatura fantástica, né, como um romance a partir dali. E esse livro acabou sendo indicado por vários autores, mas é uma obra bem antiga, ainda cheia de mitos, né? Vamos lá. Esse aqui é o Viagens à Lua, a Várias Estrelas e ao Sol. Pessoal, olhem bem. Editores Irmão Heimberg. Olha a data, 1897. Este livro eu achei num sebo de Porto Alegre há muitos anos. A comunidade alemã no sul do país é muito grande. Então, imigrantes alemães, lá no finalzinho do século XIX, numa cidade lá na ponta do Rio Grande do Sul, não sei qual, eles publicaram este livro aqui em português para a comunidade alemã aqui no Brasil. Veja, Viagens à Lua, a Várias Estrelas e ao Sol. História de uma sonâmbula de Weilheim, junto ao Teck, no reino de Württemberg. Tá? E o livro publicado em 1897, em português, a tradução do alemão, né, para a comunidade alemã. Foi feita uma tiragem pequena e aí eu achei ela num sebo já bem desgastado, mas dá para ler. E uma hora dessa eu vou fazer alguns trabalhos em cima dos relatos desse livro. Né? Vou pegar alguns relatos, vou passar no PowerPoint, vou pontuar aqui para vocês, a gente estudando. Nunca vi menção a esse livro em bibliografia nenhuma de pesquisador algum. Isso ficou meio que restrito lá no Sul, e aí eu consegui essa obra aqui, bem velhinha, mas é o livro original. Uma hora dessa a gente vai estudar esse material. Saída do corpo, desenho que uma pessoa me deu, um amigo que é o Bravo, lá do Rio de Janeiro, o corpo astral projetado, o corpo humano envolvido pelo dupletérico, o cordão de prata e o dupletérico pegando parte do cordão de prata, e o corpo astral indo para longe, o dupletérico sempre próximo ao corpo e sem fluir pelo cordão para não engrossar ou encorpar o corpo astral. Aqui, uma saída inicial e a presença de um mentor extrafísico. É muito comum a pessoa experimentar um sintoma projetivo, uma catalepsia, um balonemã, e ela não está fora ainda, ela está no meio do processo quando ela sente que tem alguém no quarto. Isto é normal, uma presença que só está esperando ela sair ou que muitas vezes, sem que ela saiba, passou energia para ela para causar toda aquela repercussão para que ocorresse uma saída e um encontro. Se a pessoa tiver medo nessa hora, ela vai travar, porque ela vai sentir que tem alguém no quarto e o medo vai disparar a adrenalina, isso vai repuxar o corpo astral para dentro. Muita gente interessada em saída do corpo está cheia de medo, eu repito, e na hora, só porque sentiu que tem alguém no quarto, ela já vai contrair, coisa que estudantes espirituais já experientes não podem ter esse medo. Você tem que ter confiança, e um de vocês vai falar, se for uma entidade estranha, complete a saída, é estranha, enche-la de luz. Vocês sabem fazer, não pensa nisso como um ataque, pensa nisso como uma oportunidade de cura, uma assistência espiritual. Tem alguém aqui? Olha, não sei quem é, eu sei que quem estiver aí, eu estou pensando no amor, na luz, e vai uma energia positiva, sabe? Na maioria das vezes é um mentor, a não ser alguém que está fazendo tranqueira e aí, por associação, sintonizou uma entidade pesada. Entidades ligadas ao astral das Américas. Isso é uma pintura mediúnica, uma entidade indígena da América do Norte. Nas Américas, nas saídas do corpo, é muito comum encontrar índio desencarnado, negro desencarnado, e muitos pesquisadores evitam de falar nisso, porque qual é a área que aproxima a gente disso? As áreas afro-brasileiras. A Umbanda, principalmente, que é uma mescla da parte branca, indígena e negra, o candomblé com a parte negra, sabe? O catimbó lá do Nordeste com a parte meio xamânica mesclada. Então, muitos autores não gostam de falar de mentores dessas procedências, porque pode ser considerado místico, né, dentro de alguns contextos. E daí? A realidade é essa? Por que a pessoa está preocupada com o currículo acadêmico dela ter visto uma entidade indígena do que em falar a verdade, de forma clara? É muito comum encontrar índios desencarnados e negros desencarnados no astral das Américas, principalmente aqui no Brasil. E aí vem
alguém chato teórico, mas são mentores que estão presos, são guia cego, conversa fiada. Eu tenho visto entidades dessa que dão um banho de lucidez num monte de gente. Entidades amorosas, conscientes, que viveram na tradição indígena ou viveram na tradição afro, se realizaram e hoje trabalham dentro dessa atmosfera. Eles não estão presos nela. Eles são mentores que estão expandindo, melhorando e trabalhando as energias da natureza. Por que não é comum encontrar isso na Europa? Não tem floresta, não tem natureza, sabe? Não é comum isso, por exemplo, na China. Não, cada ambiente vai refletir muito o que rola por ali. E o astral do Brasil está cheio de índio, cheio de negro, e se depender de alguns pesquisadores arrogantes e bitolados, parece que o plano espiritual é só feito de supramentores extraterrestres, né, na visão do pessoal, ou supermentor com programação multireencarnatória, sei lá qual. Entidades desse porte também têm a mesma coisa, mas se manifestam nos meios onde eles são necessários. E são maneiras diferentes de ver a mesma coisa. Precisamos ter mente muito aberta sempre. Aqui um negro desencarnado, olha aqui, que lindo, né? Fantástica essa imagem. Aqui, uma entidade amparadora na área do Oriente Médio. Eu sempre brinco dizendo que esses amparadores que trabalham no Oriente Médio têm que ganhar um salário a mais por insalubridade, porque eles trabalham numa região muito pesada, né, pessoal? E eles trabalham incondicionalmente. Uma entidade dessa ajuda o judeu, ajuda o árabe, qualquer um. Senão, não é amparador. Amparador não vai ficar tipo assim, eu ajudo esse que é da minha linha, não ajudo o outro que não é. É ajuda incondicional, senão não é amparador. E sim alguém preso a um contexto. Quando você fala amparador mentor, é alguém que já está despojado de porcaria, de presilha, de raça, de credo, de sexo. Simplesmente ele vai ajudar por evolução. É o que o seu coração pede, é o seu nível de consciência. E esses amparadores que operam lá ralam pra caramba. A gente tem que ter admiração por esses seres que descem de um nível mais alto e vão dar assistência num astral tão cheio de conflito há tanto tempo como é a região do Oriente Médio, e que a gente tem que estar sempre com pensamento ao alto, pedindo para inspirar a humanidade, não só lá, mas em todos os lugares, para a paz mundial, para a luz. Eu sei que parece utopia, mas a gente não pode fazer por menos, sabe? Tá tudo ruim, e aí a gente vai ficar ruim por causa disso? Não, tá tudo ruim, melhora por dentro, para a gente contrabalançar, fazer a nossa parte. Quando a gente um dia passar por lá de lá, nós vamos passar com honra, porque nós trabalhamos, a gente não desistiu, mesmo com tudo muito difícil, mesmo qualquer um de nós podendo sofrer uma violência, uma sacanagem qualquer, estamos encarnados, estamos sujeitos a qualquer coisa, mas luz do processo, consciência, para a gente vencer o que quer que for, seja lá uma morte violenta, seja por doença, que a gente tenha consciência, mas isso vai depender de como a gente leva a vida. Não é o momento da morte, é a qualidade e o somatório de uma vida inteira eclodindo num momento final. Então, não estamos falando de morte, sim de vida, porque lá na frente a morte vai ser resultado o nível de consciência. E um de nós, mesmo estudando tudo legal, fazendo algo legal, pode ser vítima da violência. Isto está sujeito no ambiente caótico. Mesmo assim, isso não vai te matar. E você, se estiver bem, vai sair bem. Vai sair bem de Covid, vai sair bem de qualquer negócio. Morrer, você não morre. Então, é lucro total. A gente entrou no corpo, um dia a gente sai. Agora, o período dentro do corpo tem que ser sadio. É o esforço que a gente precisa fazer, todos nós que mexemos com qualquer contexto espiritual, independente de área, precisamos atuar no melhor possível, tá? Sem cobrança. Estou falando de potencial. A gente pode ampliar bastante as coisas. Aqui uma entidade negra, que linda, né? Que figura fantástica. Preto velho, olha aí que bonito. Aí uma entidade América do Norte indígena. Isso aqui é uma pintura para representar os guias espirituais das tradições xamânicas do mundo inteiro. Pode ser o aborígene australiano, os índios lá do norte da América, ou da América Central, ou aqui da América do Sul, sabe? É muito bonito isso. Muitas vezes eu vi fora do corpo entidades desse porte elevadíssimas, pessoal, operando na área indígena, por cima de ambientes extrafísicos e sem receber reconhecimento nenhum, simplesmente invisivelmente atuando por amor e lucidez. Esse aqui é um dos meus amigos do grupo dos iniciados. Hindu, isso é uma pintura do ano de 2004, é um desenho que um amigo meu fez quando viu ele do meu lado, um amigo clarividente. Aqui
Ah, essa aqui está repetida. Não, peraí, eu acabei voltando. Peraí. Acabei passando, gente. Tá? Pulou essa daqui também. Peraí, aqui. Tá. Aí o meu amigo... E aqui é uma pintura mediúnica dele que uma amiga clarividente fez. Isso no finalzinho da década de 1990. Né? E é um dos caras aí que me ajuda, ou melhor, me atura esses anos todos, né? E agora, parceiro de trabalho, né? Não é uma divindade, não é um ser especial, é um amigo do lado de lá e que vem me aguentando aí esses anos todos, e eu agradeço muito por isso. Aqui, essa imagem que eu mostrei para vocês uma vez, ela estava perdida no arquivo, hoje eu achei. É a pessoa lendo algo sadio, isso cria formas mentais que se irradiam em torno do ambiente, e por isso há uma proteção espiritual. É claro que é um exagero esse monte de cara em volta de uma pessoa que está lendo, mas o princípio dessa imagem é que quando a gente lê algo positivo, nós nos sintonizamos com algo positivo, que inspirou a feitura daquilo, e isso já é uma proteção. Então, principalmente perto da hora de dormir, leitura de livros saudáveis, que falem do plano espiritual, de projeção, coisa séria, bacana, sabe, para dormir pensando em coisa elevada. Um amparador vem, ele está tendo uma expansão de consciência, ele vem aplicar um passe e soltar a pessoa e vai dividir a experiência no plano mental com a pessoa, coisa que dificilmente ela conseguiria ali, com a ajuda dele, ambos vão ao plano mental, são parceiros de trabalho. Aí, para a gente terminar essa compilação toda, figuras que inspiram a todos nós, né? O Buda, o Siddhartha Gautama, que imagem maravilhosa. Aí o Krishna, o grande companheiro, né, como é chamado na Índia. Aqui os mestres da Kriya Yoga, Lahiri Mahasaya, Babaji e Yukteswar. Eu peguei aqui, acabei esquecendo de encaixar uma imagem linda de Jesus aqui que eu queria botar, mas tem uma dele ali na frente junto com outro, se eu não me engano. Então está faltando uma imagem de Jesus aqui. Vamos lá. Aqui, ó, uma reunião no plano extrafísico. Yogananda, Yukteswar, Babaji, Lahiri Mahasaya, Jesus, Ananda Moema e alguém aqui que eu não sei quem é, mestres da Kriya Yoga, incluindo Jesus ali também. Aí, a estrela prânica visualizada como uma passagem energética, como tantas vezes nós fizemos em práticas aqui no grupo, né? Aí, os DJs, Jesus, Buda, uma entidade ligada ao Afro, Kuan Yin e Shiva, aí, universalismo total, fazendo um som espiritual. Aí os orixás, pessoal, da área afro, tá? O respeito que a gente tem que ter a todas as formas de expressão, sabe? No astral do Brasil você vai encontrar entidades variadas ligadas ao trabalho da área afro e são mentores e amparadores com um nível de consciência elevado também. Nada de preconceito. Tem umas entidades ali com conversa fiada. A pessoa que fala isso é um teoricão ou alguém com alto preconceito contra movimentos afro. Infelizmente existe isso, que é como a gente sabe, em vários níveis espirituais aqui no Brasil, preconceito puro e simples. Fora do corpo não tem nada disso. Fora do corpo não tem nada dessa divisão, que a gente vê uma unidade e todo mundo buscando a luz e o melhor para todos. Esse é o Dalai Lama, né? Bem risonho também, admirável. E esse é o Nicholas Hrish, né? Grande pintor russo, que nos primeiros 40 anos do século XX, antes da ONU, batalhou por uma unidade das nações, era um excelente artista, né? A esposa dele, Helena Hrish, também que criou a linha da Agni Yoga, também espetacular. E aqui as pinturas que eu selecionei dele, gente, pinturas místicas, olha, Jesus em corpo de luz aqui, como vocês estão vendo, ó. Maravilhoso. Aqui uma reunião de mestres no Himalaia, pintura Nicholas Hrish. Aí o Krishna embaixo de uma árvore. Aqui a materialização de um mestre diante do discípulo. Aqui um yogi. Aqui uma reunião de mestres dentro de uma caverna. Aí essa aqui é o peregrino, né? Ele está aqui olhando a estrela cadente. Eu gosto muito dessa imagem. Aí o Siddhartha Gautama, o Buda clássico. E aí o Rama, né? Botei ele no finalzinho aí como um dos mentores também. Visualiza o seu chakra frontal aceso, uma esfera de luz branca dentro da sua testa, pulsando tranquilamente. Um sol sereno, vivo, energético, emanando do seu frontal para fora com consciência.
Ao mesmo tempo, se concentrem nos 2 chakras laterais das têmporas, que são secundários do frontal. A mesma luz branquinha ativando as 2 laterais das têmporas. Você tem o frontal aceso para frente e os 2 secundários das têmporas acesos lateralmente. 3 pontos energéticos, o frontal e as 2 têmporas, acesos, luz branca, pulsante, serena. Leve a atenção para suas orelhas. Visualiza que a aura das orelhas é branquinha, brilhante, igual o frontal e as têmporas. E então, pratiquem aquela visualização que nós já fizemos outras vezes. Imagina que o duplo branquinho energético das suas orelhas está balouçando para lá e para cá, tranquilamente. Seu frontal aceso, as têmporas acesas, as orelhas, o duplo, balouçando tranquilamente na luz branquinha da aura das orelhas. Como um elefante balouça suas grandes orelhas. Trabalhar as 2 orelhas remonta você a concentrar no centro da cabeça, onde está a pineal, para poder pensar nas E agora é como se você se transformasse num sol no centro da sua mente. Sua consciência como um sol. Esse sol irradia serenamente, seja em frente a você, acima da sua cabeça, atrás da nuca, ou nas mãos ou nos pés. Esse sol irradia. Podemos, nesta luz, pensarmos no melhor a favor de toda a humanidade, seja lá quem for, em qualquer lugar, de qualquer linha, que algo bom possa fluir, que o alto possa guiar nossa luz aqui em conjunto,
para quem precisa de luz, seja na Terra ou em outros planos. Neste dia de hoje, tão pesado como os outros dias nessa época, nós conseguimos estudar juntos temas elevados. Nós vimos algumas imagens ali que nos fizeram recordar dos ensinamentos do Buda, de Jesus, de Krishna, Maninho, Preto Velho, Índio. Tanta gente boa. Que maravilha. Podermos estar juntos nesta vibração. E agora, finalizando, vai voltando ao seu normal devagar para ativar o seu corpo. Espreguiça fisicamente para voltar à normalidade aqui dos 5 sentidos da vigília